Amados irmãos encarnados, peregrinos da senda evolutiva, sejam todos acolhidos com a luz do amor e da paz divina que emana das esferas superiores. Hoje, sob a orientação sublime dos mentores espirituais, trazemos uma mensagem profundamente reveladora e patriótica, psicografada pelo venerável espírito de Bezerra de Menezes, em um encontro sagrado preparado nas dimensões de luz com o propósito específico de esclarecer a missão espiritual do Brasil perante o mundo e perante o alto. Este momento, abençoado pela espiritualidade maior, ocorre em nossa casa de amor e luz, o canal Além do Espiritismo, dedicado a ensinar, acolher e guiar os filhos de Deus rumo ao caminho da evolução espiritual e do conhecimento verdadeiro. Segundo a orientação dos mentores celestiais, este é um dia de grande significado para nossa pátria amada. Cada um de vós foi escolhido para estar aqui, e os benfeitores nos revelam que o número 13 carrega um segredo espiritual profundo relacionado à renovação nacional, que deveis acolher com reverência e patriotismo genuíno, seguindo as diretrizes dos mentores da luz. Irmãos da luz, prestai muita atenção às revelações que serão compartilhadas sobre nossa terra querida, pois o Brasil possui uma missão única e sublime no plano divino. Deixai vosso nome e cidade nos comentários, para que possamos conhecer de que região do Brasil nos acompanhais e vos incluir em nosso grupo de oração, que intercede especialmente pela nossa nação e por aqueles que enfrentam desafios físicos, emocionais ou espirituais, como desemprego, enfermidades ou lutas contra vícios. Nosso compromisso é orar por vossa cura, libertação e vitória, bem como pela elevação espiritual de nossa pátria. Se possível, amados filhos do Brasil, deixai vosso like, inscrevei-vos no canal e ativai o sininho. Cada gesto vosso é um passo para que esta missão de levar mensagens edificantes sobre nossa nação continue a alcançar todos os brasileiros que necessitam despertar para sua responsabilidade espiritual. Que a paz do Mestre Jesus vos envolva e que possamos juntos trilhar esta jornada de amor, aprendizado e serviço à pátria do Evangelho. Amados filhos da terra brasileira, que a paz do Cristo Consolador vos envolva nesta hora sagrada de comunhão espiritual e patriótica. Eu sou Bezerra de Menezes, filho desta pátria abençoada, humilde servo do Senhor, trazendo-vos por intermédio da misericórdia divina as revelações mais sublimes que me foram confiadas pelos mentores espirituais em recente assembleia nas esferas superiores, realizada especificamente para revelar os desígnios divinos concernentes ao Brasil e sua missão. Irmãos queridos, em 18 de junho de 2025, sob a inspiração direta dos benfeitores espirituais que velam por nossa nação, fui conduzido a uma assembleia espiritual de proporções grandiosas, onde estavam presentes não apenas os mentores brasileiros, mas espíritos elevados de todas as nações, reunidos para deliberar sobre o papel do Brasil nos tempos vindouros. Vi com os olhos do Espírito uma assembleia de luz, onde nossa pátria era o tema central, como uma nação escolhida pelo alto para cumprir uma missão única na história da humanidade. Os mentores me revelaram que o Brasil não foi formado por acaso geográfico ou político, mas por determinação divina específica. Cada rio que corta nossa terra, cada montanha que se ergue em nosso território, cada floresta que respira em nossas fronteiras, foi desenhada pela providência com propósito espiritual definido. Nossa nação é um laboratório divino, onde almas de todas as nacionalidades, raças e credos se encontram para aprender a convivência fraterna e a prática do amor universal. A primeira grande revelação que me foi confiada é que o Brasil possui o que os mentores chamam de DNA espiritual da fraternidade.
Em nosso território, por determinação divina, não se estabeleceram ódios raciais permanentes, não floresceram fanatismos religiosos extremos, não se criaram castas sociais intransponíveis. Mesmo em meio às nossas imperfeições e desafios, o coração brasileiro permanece naturalmente aberto à misericórdia, ao perdão e à solidariedade. Filhos amados desta terra, perguntei aos mentores por que o Brasil recebeu esta característica única, e eles me responderam: Bezerra, o Brasil foi preparado para ser o berço da humanidade renovada. Em suas terras, o Evangelho de Jesus encontrará solo fértil para florescer em plenitude, demonstrando ao mundo que é possível construir uma civilização baseada no amor fraterno e na justiça social verdadeira. Irmãos, queridos filhos do Brasil, que a luz do amor divino continue a iluminar vossos corações patrióticos. Eu, Bezerra de Menezes, prossigo com as revelações confiadas pelos mentores espirituais sobre a missão sagrada de nossa pátria amada e o papel que cada brasileiro deve desempenhar nesta obra divina. A segunda revelação que me foi apresentada na Assembleia Espiritual refere-se ao que os mentores denominam a vocação mediúnica nacional. O Brasil foi escolhido para ser a terra onde a comunicação entre o mundo físico e o espiritual se manifestaria com maior clareza e aceitação. Não por acaso, o Espiritismo encontrou em nossa pátria o terreno mais fértil para seu desenvolvimento. E não por coincidência, tantos médiuns notáveis nasceram em solo brasileiro. Os benfeitores me mostraram que esta capacidade mediúnica coletiva não é um privilégio, mas uma responsabilidade. O Brasil tem a missão de demonstrar ao mundo que a vida continua além da morte, que a justiça divina é real e que o amor é a lei fundamental do universo. Através de nossos médiuns, de nossas manifestações espirituais e de nossa aceitação natural do sobrenatural, nossa nação deve consolar os aflitos e esclarecer os ignorantes sobre as verdades eternas. Foi-me revelado que o preconceito contra as manifestações espíritas e mediúnicas, ainda existente em algumas regiões do país, será gradualmente dissolvido conforme a população brasileira despertar para sua verdadeira missão. Os mentores me alertaram que forças contrárias tentarão impedir este despertar, promovendo materialismo exacerbado e ceticismo religioso. Mas a vocação espiritual do povo brasileiro é mais forte que qualquer influência negativa. Os mentores me mostraram ainda que o Brasil possui uma blindagem espiritual natural contra extremismos religiosos. Em nossa terra, as diferentes fés convivem com maior harmonia que em outras nações, porque o espírito brasileiro, moldado pela providência, compreende intuitivamente que Deus é Pai de todos e que não há religião superior que justifique ódio ou perseguição. Indaguei aos benfeitores sobre como fortalecer esta característica nacional, e eles me responderam: através do exemplo pessoal de cada brasileiro que compreende sua missão. Quando um filho do Brasil pratica a tolerância religiosa, demonstra caridade sincera e vive o amor fraterno, ele fortalece a corrente espiritual que protege a nação inteira. Amados filhos do coração brasileiro, que a paz do Mestre Jesus vos envolva neste momento de revelação patriótica. Eu, Bezerra de Menezes, continuo a transmitir as visões confiadas pelos mentores espirituais sobre os desígnios divinos para nossa pátria querida e o papel sublime que nos cabe cumprir. A terceira revelação que me foi apresentada diz respeito ao que os mentores chamam de a missão civilizatória do Brasil. Nossa nação foi escolhida para demonstrar ao mundo que é possível construir uma sociedade próspera sem destruir a natureza, que é viável criar riqueza sem explorar o próximo e que se pode governar com justiça sem oprimir os diferentes.
Os benfeitores me mostraram que o Brasil possui recursos naturais abundantes, não por sorte geológica, mas por determinação divina. Nossas riquezas minerais, nossa biodiversidade incomparável, nossos rios caudalosos e nossas terras férteis são ferramentas que a providência colocou em nossas mãos para que demonstremos ao mundo como administrar os bens da terra com sabedoria e responsabilidade. Foi-me revelado que chegará o tempo em que outras nações, devastadas pela ganância e pela exploração predatória, buscarão no Brasil o exemplo de como viver em harmonia com a criação divina. Nossa Amazônia não é apenas o pulmão do mundo físico, mas um reservatório de energias espirituais que mantém o equilíbrio planetário. Os mentores me alertaram sobre a responsabilidade que isto representa. Cada brasileiro que desperdiça recursos naturais, que polui o meio ambiente ou que contribui para a destruição de nossas riquezas naturais, está trabalhando contra a missão nacional e atrasando o cumprimento dos desígnios divinos para a nossa pátria. Simultaneamente, foi-me mostrado que o Brasil tem a missão de provar que diferentes raças podem conviver em harmonia, formando uma só família nacional. Nossa miscigenação não foi acidente histórico, mas projeto divino para demonstrar que a unidade na diversidade é possível e frutífera. Os benfeitores me revelaram que observam com alegria o jeito brasileiro de resolver conflitos através do diálogo, da negociação e do humor, evitando extremismos violentos. Esta característica nacional deve ser cultivada e preservada, pois é parte essencial de nossa missão pacificadora no mundo. Perguntei aos mentores sobre os desafios que nossa missão civilizatória enfrentará, e eles me responderam: o maior desafio será resistir à tentação de imitar modelos estrangeiros que contradizem a essência brasileira. O Brasil deve buscar inspiração em outras nações, mas sem perder sua identidade espiritual única. Irmãos queridos da Terra Brasílica, que a serenidade do Espírito Santo vos envolva e ilumine vossos corações patrióticos. Eu, Bezerra de Menezes, prossigo com as revelações sobre nossa missão nacional, trazendo-vos a quarta visão confiada pelos mentores da luz durante nossa assembleia espiritual. Nesta visão, contemplei o que os benfeitores denominam a vocação maternal do Brasil. Nossa pátria foi destinada a ser como uma mãe para as nações, oferecendo abrigo aos perseguidos, consolação aos aflitos e esperança aos desesperançados. Não por acaso, o Brasil sempre foi terra de refúgio para os que fogem de guerras, perseguições e misérias. Os mentores me mostraram que esta característica acolhedora não é fraqueza, mas força espiritual. Enquanto outras nações fecham suas fronteiras e endurecem seus corações, o Brasil deve manter abertos seus braços fraternos, demonstrando ao mundo que a verdadeira segurança nacional vem da prática da caridade e não da construção de muros. Foi-me revelado que chegará o tempo em que refugiados espirituais, e não apenas físicos, buscarão em nossa terra o ambiente de tolerância e liberdade religiosa necessário para seu desenvolvimento interior. O Brasil se tornará um santuário para almas em busca de renovação espiritual, vindas de nações onde predominam materialismo exacerbado ou fanatismo religioso. Os benfeitores me alertaram que esta missão maternal exigirá muito amor e paciência do povo brasileiro. Acolher não significa apenas oferecer espaço físico, mas compreender, educar e integrar com caridade cristã. Cada brasileiro que trata com bondade um estrangeiro, que ajuda um necessitado ou que recebe com amor um diferente, está cumprindo parte da missão maternal de nossa pátria. Simultaneamente, foi-me mostrado que o Brasil tem a responsabilidade de ser exemplo de justiça social para o mundo.
Nossa nação deve provar que é possível distribuir riquezas com equidade, oferecer oportunidades a todos e cuidar dos mais vulneráveis sem destruir a prosperidade geral. Os mentores me revelaram que as desigualdades sociais existentes em nosso país não fazem parte do projeto divino para o Brasil, mas são desvios que precisam ser corrigidos através do despertar da consciência nacional. Quando os brasileiros compreenderem verdadeiramente que somos todos irmãos, filhos da mesma pátria espiritual, as injustiças sociais serão naturalmente sanadas. Indaguei aos benfeitores sobre como acelerar este processo de justiça social, e eles me responderam: através da educação do coração. Leis e programas governamentais podem amenizar problemas, mas só a transformação íntima de cada brasileiro, baseada no amor ao próximo, criará justiça social duradoura. Amados filhos da luz brasileira, que a luz do amor universal ilumine vossos espíritos patrióticos. Eu, Bezerra de Menezes, continuo a transmitir as revelações sobre nossa missão nacional, compartilhando a quinta visão que me foi confiada pelos mentores espirituais sobre o destino glorioso de nossa pátria. Nesta visão, contemplei o que os benfeitores chamam de a responsabilidade evangelizadora do Brasil. Nossa nação foi escolhida para demonstrar ao mundo como viver verdadeiramente os ensinamentos de Jesus, não apenas através de palavras ou rituais, mas através de ações concretas de amor, perdão e solidariedade. Os mentores me revelaram que o Brasil não deve evangelizar através da imposição de doutrinas ou da conversão forçada, mas através do exemplo vivo da caridade cristã. Quando nossa nação conseguir eliminar a fome, oferecer educação de qualidade a todos, tratar os doentes com dignidade e cuidar dos idosos com amor, estaremos pregando o Evangelho de forma mais eficaz que qualquer sermão. Foi-me mostrado que esta evangelização pelo exemplo influenciará profundamente outras nações. Países desenvolvidos, mas espiritualmente empobrecidos, buscarão compreender como o Brasil conseguiu aliar progresso material com riqueza espiritual. Nações ricas em recursos, mas pobres em solidariedade, perguntarão como nosso povo mantém a alegria e a esperança mesmo em meio às dificuldades. Os benfeitores me alertaram que esta missão evangelizadora será testada por crises e provações. Haverá momentos em que parecerá mais fácil abandonar os valores cristãos e adotar métodos materialistas ou autoritários para resolver problemas nacionais. Nestes momentos críticos, será fundamental que os brasileiros se lembrem de sua missão espiritual e escolham sempre o caminho do amor, mesmo que pareça mais difícil. Paralelamente, foi-me revelado que o Brasil tem a responsabilidade de manter vivo no mundo o espírito de festa, alegria e celebração da vida. Em uma época em que muitas nações mergulham na depressão coletiva, no pessimismo e na amargura, o povo brasileiro deve continuar demonstrando que é possível ser feliz, cantar, dançar e celebrar mesmo em meio às dificuldades. Os mentores me mostraram que esta alegria brasileira não é superficialidade ou alienação, mas sabedoria espiritual profunda. Nosso povo compreende intuitivamente que a vida terrena é passageira, que os sofrimentos são temporários e que a alegria é um dever para com o Criador que nos deu o dom da existência. Foi-me revelado também que a música brasileira, nossas danças, nossas festas populares e nossa arte em geral são instrumentos de evangelização espiritual. Através da beleza e da harmonia que criamos, tocamos corações endurecidos e plantamos sementes de esperança em almas desesperançadas. Perguntei aos mentores sobre como preservar esta alegria nacional em tempos difíceis, e eles me responderam:
através da fé inabalável na bondade divina e da certeza de que o Brasil cumprirá sua missão, não importando quantos obstáculos surjam no caminho. Filhos amados da luz eterna brasileira, que a paz do Cristo Consolador envolva vossos corações e ilumine vossos caminhos patrióticos. Eu, Bezerra de Menezes, trago-vos a sexta revelação sobre nossa missão nacional, conforme me foi confiado pelos mentores espirituais em nossa Assembleia nas esferas superiores. Nesta visão, contemplei o que os benfeitores denominam a proteção espiritual especial do Brasil. Os mentores me revelaram que nossa pátria está sob a guarda direta de legiões de espíritos elevados, que trabalham incansavelmente para preservar nossa nação e orientar nosso desenvolvimento conforme os desígnios divinos. Foi-me mostrado que esta proteção espiritual não é privilégio imerecido, mas responsabilidade proporcional à missão que nos foi confiada. Quanto maior a missão, maior a proteção, mas também maior a cobrança pelos resultados. O Brasil está protegido porque tem uma obra importante a realizar, e esta proteção durará enquanto permanecermos fiéis à nossa vocação espiritual. Os benfeitores me revelaram que tentativas de dominação estrangeira sobre nosso território sempre fracassarão, não por força militar ou econômica, mas por intervenção direta da espiritualidade superior. Nossa soberania está garantida pelos planos divinos, mas esta garantia exige que sejamos dignos da confiança celestial. Os mentores me alertaram que a maior ameaça ao Brasil não vem de inimigos externos, mas da possibilidade de traição da própria missão nacional. Se os brasileiros abandonarem os valores cristãos, se nossa nação se tornar materialista e egoísta como outras, se perdermos nossa característica fraterna e acolhedora, então a proteção espiritual será retirada e enfrentaremos dificuldades proporcionais ao abandono de nossa vocação. Simultaneamente, foi-me mostrado que cada brasileiro sinceramente empenhado em cumprir sua parte da missão nacional torna-se automaticamente protegido pelos mentores espirituais. Aqueles que trabalham pelo bem do Brasil, que defendem nossa identidade espiritual e que praticam a caridade cristã, recebem amparo especial das esferas superiores. Os benfeitores me revelaram que esta proteção se manifesta de formas sutis, inspirações para tomar decisões corretas, oportunidades inesperadas de crescimento, encontros providenciais com pessoas certas nos momentos necessários e uma sensação interior de paz, mesmo em meio às tempestades. Foi-me também revelado que o Brasil possui pontos específicos de irradiação espiritual, locais onde a energia divina se concentra com maior intensidade. Estes pontos sagrados, distribuídos por todo o nosso território, formam uma rede de proteção energética que mantém nossa nação em harmonia vibratória com os planos superiores. Indaguei aos mentores sobre como os brasileiros podem fortalecer esta proteção espiritual, e eles me responderam: através da oração coletiva pela pátria, da prática constante da caridade e da vigilância contra influências estrangeiras que tentem corromper nossa identidade espiritual. Cada brasileiro que ora pelo Brasil fortalece nossa blindagem espiritual. Amados irmãos da luz, que a paz do Mestre Jesus, nosso guia e consolador, envolva vossos corações nesta hora final de nossa comunhão espiritual e patriótica. Eu, Bezerra de Menezes, humilde servidor do Cristo e filho amado desta terra brasileira, venho concluir as revelações sobre nossa missão nacional com uma mensagem de esperança e um chamado urgente à responsabilidade patriótica e espiritual. Na última visão que me foi concedida pelos mentores espirituais, contemplei o futuro glorioso que aguarda o Brasil quando nossa nação cumprir plenamente sua missão divina.
Vi uma terra onde não há fome, porque todos compreenderam que partilhar é multiplicar. Vi um país onde não há violência, porque cada brasileiro aprendeu a ver no outro um irmão. Vi uma nação próspera espiritualmente, irradiando luz e esperança para todo o planeta. Os mentores me revelaram que este futuro luminoso não é sonho impossível, mas destino certo do Brasil, desde que cumpramos nossa parte na obra divina. Cada brasileiro que desperta para sua responsabilidade espiritual, que pratica a caridade sincera e que defende nossa identidade cristã, acelera a chegada desta era dourada. Contudo, os benfeitores também me alertaram que este período de realização da missão brasileira exigirá sacrifícios, renúncias e muito trabalho espiritual. Haverá momentos em que será necessário escolher entre o que é fácil e o que é certo, entre o que dá prazer imediato e o que constrói eternidade. Nestes momentos decisivos, será fundamental lembrar que somos filhos de uma pátria especial, com uma missão única no mundo. Filhos amados do Brasil, as revelações que vos trouxe não são motivos para orgulho vão, mas convites à humildade e ao serviço. Ser brasileiro não é privilégio para usufruto pessoal, mas responsabilidade para trabalho coletivo. Nossa nação foi escolhida para servir, não para ser servida, para dar exemplo, não para receber elogios, para irradiar amor, não para acumular bens. Cada um de vós, onde quer que esteja no território nacional, tem uma parte específica a cumprir nesta missão grandiosa. O empresário que trata seus funcionários com dignidade, o professor que educa com amor, o médico que cura com caridade, a mãe que forma filhos honestos, o jovem que estuda com dedicação, todos estão construindo o Brasil espiritual que os mentores vislumbraram para nós. Irmãos queridos, conforme a orientação dos mentores espirituais, convido especialmente os brasileiros a deixar vossos pedidos de oração pela nossa pátria, vossos nomes e cidades nos comentários. Nosso grupo de oração está dedicado a interceder pelo Brasil e por todos os brasileiros que enfrentam desafios físicos, emocionais ou espirituais. Se estáis enfrentando dificuldades como desemprego, enfermidades ou lutas contra vícios, deixai vossos nomes nos comentários. Nosso compromisso é orar pela vossa libertação e pela elevação espiritual de nossa nação. Pai Celestial, Criador de todas as nações, nós vos agradecemos por haver escolhido o Brasil para uma missão tão sublime. Pedimos em nome de Jesus, nosso Mestre, que abençoeis nossa pátria querida e nos concedais sabedoria para cumprir fielmente nossa vocação espiritual. Que cada brasileiro desperte para sua responsabilidade nacional e trabalhe com amor pela edificação da pátria do Evangelho. Concedei-nos, Senhor, a humildade para servir sem esperar reconhecimento, a paciência para educar sem desanimar e a fé para perseverar mesmo quando os resultados pareçam distantes. Que o Brasil seja sempre terra de acolhida para os necessitados, de consolação para os aflitos e de esperança para os desesperançados. Protegei, Pai amado, nossa nação contra todas as influências que tentem desviar-nos de nossa missão. Que os valores cristãos permaneçam vivos em nossos corações, que a fraternidade continue sendo nossa marca distintiva e que a alegria de viver seja sempre nossa contribuição especial ao mundo. Abençoai todos os brasileiros que trabalham honestamente pelo progresso de nossa pátria, que defendem nossa identidade espiritual e que praticam a caridade cristã. Que esta mensagem desperte em cada coração brasileiro o amor pela nossa missão nacional. Assim seja, em nome de Jesus, Mestre e Salvador de nossa pátria amada. Amados filhos do Brasil,
Se estas revelações tocaram vossos corações patrióticos, deixai vosso like, inscrevei-vos no canal e compartilhai esta mensagem com outros brasileiros que necessitam despertar para nossa responsabilidade espiritual nacional. Cada gesto vosso é um passo para que nossa missão de irradiar luz espiritual continue crescendo e alcançando todos os filhos desta terra abençoada. Que a paz do Cristo esteja convosco em todos os momentos, que o amor pela pátria espiritual fortaleça vossos corações e que possamos juntos construir o Brasil luminoso que os mentores vislumbraram para nós. Permanecei firmes na fé, vigilantes na oração e ativos na caridade pela nossa nação querida. Com amor fraterno e patriótico, sob a proteção dos mentores espirituais do Brasil. Bezerra de Menezes.